hoje a palestra é um tema super atual, a gente considera muito relevante, foi trazido para a gente. Então, eu quero apresentar para vocês a professora doutora em educação, a Thaís Boza, ela é orientadora educacional do Colégio Bandeirantes, né? E ela vai falar para a gente sobre bullying, cyberbullying e redes sociais, né? Como que dicas, orientações para a gente, tá bom? Boa palestra, gente. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, né, da Luciana, da equipe, para estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão presentes, né? Porque o tema que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, ele é importante, né? Para quem tem filho, para quem tem neto, para quem de alguma forma convive com crianças e adolescentes, porque trata-se, né, de situações desafiadoras, de riscos. A gente sabe que educar não é fácil. Se viesse com um manual de instruções, né, estava muito mais fácil a nossa vida. Então, que bom que vocês estão aqui. A ideia é que a gente possa conversar um pouquinho hoje sobre o bullying, o cyberbullying, o uso de redes sociais, né, de forma até precoce, porque a gente sabe que tem uma faixa etária aí, né, que é recomendada, mas a gente tem muitas crianças, a partir dos 6 anos, né, que já usam telas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse universo online, que ainda é um pouco desconhecido por nós. Eu vou me apresentar só para vocês entenderem, né, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu venho. Eu sou pedagoga, me formei na Unicamp, sou de Campinas. Lá eu fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Educação. E os temas das minhas pesquisas, desde, né, de quando eu fui terminar a faculdade, se relacionam ao bullying e ao cyberbullying. Então, as minhas primeiras pesquisas foram pesquisas com adolescentes na rede social que acho que vocês vão lembrar, aquela que se chamava Orkut. Então, já faz um tempo, né, que a gente tem aí dados, né, sobre esse uso de redes sociais. E, no mestrado e no doutorado, eu desenvolvi programas educativos, então, currículo, para as escolas trabalharem a prevenção da violência e a melhoria da convivência online. Então, eu já tenho aí alguns anos de estudos nessa área. Eu sou pesquisadora também, faço parte do GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisas em educação moral, da Unicamp, da Unesp. E eu sou orientadora educacional do Colégio Bandeirantes. Me mudei para São Paulo recentemente. Eu atendo jovens de ensino médio no Bandeirantes, né? Atualmente estou com a 2ª série do ensino médio, então trabalho aí com os estudantes mais velhos. Bom, essa é um pouquinho da minha história. Tem uma coisa importante no meu currículo que eu vou contar para vocês. Eu sou mãe. Então, estamos todos aqui, né, no mesmo barco. É importante esse dado, né, porque eu acho que a gente acaba trocando ideias que são parecidas, né, nos lares. E o que mais? Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de começar efetivamente a minha apresentação. Levanta a mão quem conhece a rede social Discord. Deixa eu ver se eu consigo enxergar vocês. Tá. Levanta a mão quem sabe que o filho, a filha, o neto, enfim, o sobrinho, tem um acesso ao Discord. Tá, temos poucas pessoas. Quem aqui usa o Instagram? Ah, agora sim a gente está falando uma rede social conhecida. Quem aqui tem TikTok? Ah lá, só está concentrado ali. Não sei se vocês conseguem ver, mas está concentrado ali, né? Quem acessa o Reddit? Ninguém. Ah, aqui, uma pessoa. E Facebook? Um pouquinho mais. Aí atrás não, né? Ninguém. E quem tem o WhatsApp? Oh, todo mundo. Que coisa boa. Então, tudo que a gente vai falar aqui
acontecem nas redes sociais que muitos de vocês utilizam, né? Não necessariamente sabemos o que acontece ali, mas temos conhecimento dessas redes sociais. Eu começo a minha apresentação com um dado importante e recente. O Brasil é um país que tem crianças e adolescentes que fazem uso de smartphone ou de dispositivos móveis acima da média global. Ou seja, as nossas crianças possuem esse dispositivo móvel acima da média global, 14% acima da média. Então, esse é um dado importante. O brasileiro, mirim, pequeno, né, usa esses dispositivos móveis. Outro dado importante é que temos crianças e adolescentes sem idade indicativa de rede social que possuem um perfil na rede social. A maioria das redes sociais tem uma classificação indicativa ali que não é aleatória. Mas essa pesquisa mostra para a gente que crianças de 9 a 12 anos já têm perfil em rede social. Qual o problema disso? Bom, vamos pensar um pouquinho. Essas redes sociais que a gente foi conversando aqui, a maioria delas, a idade mínima é 13 anos para utilizar. Por que vocês acham que é 13 anos? Alguém tem alguma ideia? Por que não 11, 9? Oi, Jorge? Não tem discernimento das coisas. O motivo pelo qual, né, é 13 anos a idade indicativa é o mesmo motivo pelo qual a gente não tem crianças de 10, 11 anos que tiram carteira de motorista. Porque a gente precisa ter 18 para minimamente conseguir ter condições de dirigir, ter responsabilidade, ter o desenvolvimento cognitivo, desenvolver reflexos, desenvolver as questões morais que envolvem valores. A questão da rede social é a mesma coisa. Uma criança de 9, 10 não tem discernimento, não tem condições cognitivas e nem emocionais para lidar com tudo que a gente vai ver aqui hoje. Então, não é aleatório. Não é, eu vou decidir que é 13 anos eu WhatsApp. Não, existe ali um motivo. O TikTok também é 13 anos, mas para ter o perfil aberto é 16 anos, porque existe uma interação muito grande ali. O adolescente de 13, a recomendação é que ele se feche, que ele conviva ali com pessoas que ele minimamente conhece. Mas a gente sabe, não é, pessoal, que não é assim que funciona exatamente o TikTok. O Discord, que é esse símbolozinho que eu trouxe para vocês, é uma rede social, teoricamente, recente, que ganhou assim, fama na pandemia, né? Mas que ainda é muito utilizada, e é uma rede social com pouca moderação. Então, é uma rede social que a gente vai falar bastante hoje, porque ela oferece alguns riscos que as outras é mais difícil, né, se a gente comparar as redes sociais. Então, o Discord, a classificação indicativa é 17 anos. Quer dizer, você precisa ter uma maturidade para entrar ali no que eles chamam de servidores. Vocês sabem como funciona o Discord? Não? Eu vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Mais pesquisa, tá? Porque a gente não está tirando as coisas aqui da nossa cabeça. A gente está mapeando todo esse universo online. Então, o que as crianças e adolescentes fazem na internet? Se eu perguntar para vocês, vocês sabem o que os filhos de vocês fazem? Vocês vão responder o quê? Não, ou acho que eu sei. Não é? Vocês, meninas aí de trás. Vocês acham que os responsáveis por vocês sabem tudo o que acontece ali na internet? Sim, não, nem tudo, mais ou menos. Oi? Sabe tudo. Tá, ela só sabe tudo
se ela tiver um monitoramento ali, né? Se ela tiver acesso a exatamente a sua tela para ver o que você faz. Oi? Ah, ela poderia, mas aí ela não sabe tudo, né? Sei. Sabemos, nós. Bom, essa pesquisa aqui mostra que a internet é muito utilizada por crianças e adolescentes. Eu não sei se dá para enxergar daí onde vocês estão, mas a gente tem... Não tenho... A gente tem uma bolinha, depois vocês vão receber, tá? Essa apresentação. A gente tem uma bolinha vermelha que indica ali na legenda crianças de 9 e 10 anos. Um quadradinho azul, crianças de 11 e 12. A bolinha, acho, amarela, que eu também não estou enxergando daqui, adolescentes de 13 e 14, e é um quadrado vermelho, um losango, 15 a 17. Então, essa é a legenda para a gente entender um pouco esses gráficos. As nossas crianças e jovens fazem pesquisa na internet para fazer trabalho da escola. Que bom! A gente não está negando aqui os benefícios, né, da tecnologia. Inclusive, a gente só sobreviveu, as escolas só sobreviveram na pandemia, porque a gente usa a tecnologia a nosso favor. Então, ótimo, a gente estuda na internet. Mas a gente tem também crianças e adolescentes que assistem vídeos, programas, filmes, séries na internet. Nós também, né, adultos. Mas qual é o problema? Parece muito legal a gente ter acesso a tudo isso. Mas pode ser que a gente esteja assistindo um vídeo de, sei lá, um vídeo de escola com o tema mitocôndrias. Legal, estamos aprendendo sobre mitocôndrias. Mas pode ser que a gente esteja assistindo um vídeo de alguma coisa arriscada. Ou a gente esteja ali passando no TikTok os vídeos e, de repente, apareça alguma coisa que a gente não pediu para ver. Alguma coisa que a gente tem curiosidade. Alguma coisa até arriscada, violenta. Então, a gente não sabe. Tem de tudo, né, quando a gente olha para esses vídeos que nós assistimos. As crianças, adolescentes também estão jogando na internet. Que bom, tem muitos jogos que são muito legais. Mas tem jogos em que eu posso me comunicar com pessoas que eu não conheço. Jogos em rede, que eu tenho que jogar com outras pessoas que não necessariamente são os amigos da minha escola, do clube que eu faço parte. Então, existe aí um risco. As crianças também estão usando redes sociais, os jovens também, enviando mensagens, compartilhando coisas na internet e também estão conversando com pessoas que não conhecem. Qual é o problema da gente conversar com pessoas que a gente não conhece pessoalmente na internet? Oi? Você não sabe qual é a identidade dela, não sabe quem é, pode ser... Posso falar qualquer coisa, certo? Oi? Exatamente. Exatamente. O que mais? Pode ser um perfil falso. Aquela pessoa pode começar a falar coisas para o meu filho, que tem 10, 11 anos, que ele ainda não tem maturidade para ouvir. Aquela pessoa pode incentivar o meu filho a fazer alguma coisa que ele ainda não tem discernimento, né? Então, claro, pode ter ali muitas coisas positivas, mas nem sempre é o que acontece. Aí a gente tem algumas pesquisas que vão mostrar também que de 9 a 17 anos, as crianças e os adolescentes que convivem na internet sofrem ofensas, discriminação, entram em contato com quem não conhecem, procuram fazer amigos online, adicionam pessoas que não conhecem aos seus perfis privados. E, geralmente, né, a gente abre, é como se a gente estivesse abrindo a nossa casa para um estranho entrar. Vocês fazem isso na vida real? Não, a gente não faz. Mas a gente faz na internet.
Tem outras pesquisas que vão mostrar que nos jogos, por mais infantis, né, Roblox, Minecraft, que são jogos que aparentemente são feitos para criança, mas que nesses jogos, às vezes, acontecem coisas ali graves. Então, a gente tem 65% de jogadores, segundo essa pesquisa, que já foram vítimas de violência grave. E violência grave envolve casos de racismo, de preconceito, ameaças, que às vezes fica no virtual, mas pode passar para o real. A gente tem casos de meninas que foram expostas na internet, tiveram suas intimidades compartilhadas, né, com muitas pessoas. A gente tem casos de cyberbullying. O que é o cyberbullying? É uma violência que vai acontecer entre jovens, entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que frequentam o mesmo clube, entre pessoas que estudam na mesma escola, entre pessoas que, né, convivem de alguma forma. Geralmente, o cyberbullying é praticado por alguém que me conhece. E ele vai afetar os nossos filhos, de 10, 11, 15 anos. O que é o cyberbullying? Então, por exemplo, quando uma criança ou um adolescente usa a rede social para ridicularizar, expor alguém, fazer piadinha. Um exemplo concreto, que vocês vão me entender. Tiram uma foto de uma pessoa da sala, do clube, uma foto em que a pessoa esteja ali numa situação desconfortável. Faz uma figurinha de WhatsApp, né, porque tem aplicativos que fazem isso em segundos, e compartilham essa figurinha de WhatsApp para tirar sarro daquela pessoa. Quando a gente usa a rede social para divulgar segredos, para divulgar mensagens privadas de colegas. Então, eu vou dar um exemplo. Cadê as meninas? Vamos supor que vocês são melhores amigas e que vocês trocam ali segredos, comentam das outras pessoas, conversam no WhatsApp. Aí vocês brigam. Aí uma, para se vingar da outra, começa a compartilhar aquilo que foi falado, sei lá, há 2 meses atrás, sobre tal pessoa do clube ou tal pessoa da escola. Isso é uma prática de cyberbullying, que acontece com muita frequência. Ou, somos namorados. Terminamos. Vou divulgar aqui todos os segredos da minha ex ou do meu ex. Então, isso acontece com muita frequência. E isso, obviamente, atinge aquelas pessoas que são expostas. Criar perfil falso para falar mal das pessoas, para prejudicar alguém. Às vezes, na escola, a gente não gosta de um professor. Aí vai lá e cria um perfil no Instagram para expor, né? Tira foto do professor em alguma situação constrangedora. Ofender um colega ou excluir um colega de um grupo online. Então, às vezes, a gente faz grupo de WhatsApp e tira aquela pessoa daquele grupo. E a gente faz com que aquela pessoa saiba que ela não faz parte, que ela está fora. Então, tem uma intencionalidade na prática de cyberbullying que não é uma brincadeira. E na internet, pessoal, não tem volta. Não tem como a gente se arrepender. Eu mandei um áudio num momento em que eu estava nervosa, falei um monte de coisa que eu não queria, já foi. Mesmo que você apague esse áudio, se aquela pessoa encaminhou para alguém, eu tenho esse costume, né, de encaminhar algumas coisas para o meu próprio WhatsApp. Se eu salvei aquela foto, mesmo que seja uma foto temporária, né, que às vezes tem rede social que tem foto temporária ou mensagem temporária. É possível gravar, é possível salvar. Não existe privacidade na internet. A gente não está falando de um espaço em que a gente tem segurança que as coisas que são faladas ou tratadas ali não sairão dali. Porque sairão. Ou porque a pessoa salvou, ou porque aquela mensagem fica salva lá num diretório, numa nuvem. Então, não tem como a gente se arrepender. Não façam coisas na internet que vocês não queiram que os outros saibam. Porque isso
A internet é um espaço público. Não temos privacidade. É uma falsa sensação de que a gente está seguro. Mas, com um clique, aquilo é compartilhado para muita gente. E não só porque eu briguei com a pessoa, como eu dei o exemplo delas, mas acontece muito. A gente está aqui na frente do clube, lá fora, com o celular na mão, vai pegar um Uber, sei lá, um carro de aplicativo, passa alguém e rouba o celular. A gente já teve caso em escola, inclusive no Colégio Bandeirantes, de um caso como esse, né, que o celular foi furtado, ele tinha ali fotos íntimas, conversas íntimas, e a pessoa que roubou só para prejudicá-lo, postou nas redes sociais dele mesmo, como se fosse ele, para todo mundo ver. Então, não estamos seguros. Esqueçam essa ideia de que a gente pode compartilhar segredos, coisas muito pessoais. Você quer contar um segredo para mim, Luciana? Você fala pessoalmente, olho no olho. Não registrem em rede social. O que mais, pessoal? Além, né, de toda essa violência, de toda essa exposição que a gente tem nas redes sociais, tem uma violência que acontece muitas vezes embaixo dos nossos olhos adultos, mas que a gente não percebe. Porque é uma violência velada, que vai acontecer entre pares. O que significa isso? O bullying acontece entre pessoas que estão no mesmo nível hierárquico de autoridade. Então, ele não vai acontecer entre pai e filho, porque o pai tem mais autoridade que o filho. Deu para entender? Então, sei lá, adolescentes que fazem parte do mesmo time, adolescentes que convivem na mesma escola, crianças que frequentam o mesmo clube, estão na categoria crianças. Tudo bem? Então, é uma violência que vai impactar nessa relação entre iguais. O bullying não é uma brincadeira e não é uma provocação pontual. Porque aquele que pratica, que as pesquisas chamam de autores de bullying, eles têm a intenção de rebaixar o outro. Por quê? Porque o que eles mais querem é que, nessa relação entre iguais, tenha alguém que fique numa situação de inferioridade. Por que ele faz isso? Que ele é um sujeito do mal? Ele é cruel? Não. Porque, para ele ser visto por esse grupo de pares como alguém de valor, alguém que tem poder, ele tem que humilhar o outro. Então, há também uma questão envolvendo a identidade, os valores, a personalidade desse autor, que faz com que ele pratique o bullying. E não é uma coisa pontual, porque ele repete. Não sempre da mesma forma. Um dia ele vai criar um apelido, no outro dia ele vai, sei lá, num jogo, passar uma rasteira no outro e falar, ai, vai, seu ruim. No outro dia ele vai pegar a rede social e fazer uma figurinha daquela pessoa. Então, são situações que vão deixando o alvo numa situação de ridicularização, de inferioridade com relação ao grupo. Há também, do outro lado, um alvo que é frágil do ponto de vista emocional. O que é isso? Não é qualquer pessoa que é alvo de bullying. Não é qualquer pessoa que é mais baixinha ou mais alta que se torna alvo de bullying. Mas é aquele em que o autor percebe que essa vítima tem alguma característica que faz com que ela mesma se sinta inferior aos olhos dos outros. Então, o autor de bullying ele é inteligente para reconhecer no grupo de pares quem tem essa inferioridade emocional e quem que ele vai conseguir repetir e repetir até a vida daquela pessoa, né, ficar... Bom, o autor é uma relação, pessoal, por que é diferente de um conflito? Porque o conflito é assim, ó, vocês duas são amigas, certo? Vocês são amigas? Sim? Vocês são amigas. Você fala uma coisa para ela que deixa ela chateada.
Aí ela revida. Aí ela vai tentar te deixar chateada também. Num conflito, o que acontece? Há uma tendência dessa relação que estava equilibrada, entrou em desequilíbrio, porque uma xingou com a outra, uma falou alguma coisa que o outro não gostou, há uma tendência dessa relação voltar a equilibrar, né? Pode ser que vocês retomem a amizade ou não, mas vocês estão aqui numa relação mais equilibrada. E o conflito ele é pontual, não é uma coisa que vai se repetir o tempo todo. No bullying, não, é todo dia. Todo dia aquela pessoa vai passar por alguma situação. E existe um grupo que não precisa estar presente ali, presente fisicamente, mas existe um grupo de pares que valida a violência. Exemplo, existe as outras pessoas do time de futebol que vão assistir aquele provocando sempre aquele mesmo jogador. Mas essas pessoas não vão, ou não vão falar nada, ou vão dar risada. É o que a gente chama de plateia. Para o bullying acontecer, eu preciso de uma plateia que valide aquilo que eu faço com o outro. E essa validação não necessariamente é direta. Ele não precisa rir, não precisa fazer junto. Só o fato das pessoas perceberem que aquilo acontece e não terem nenhum tipo de atitude, de reação, isso já faz com que o autor se sinta empoderado nesse grupo de pares para continuar praticando a violência. Então, existe um desequilíbrio, uma desvantagem da vítima com relação a esse grupo. Essa vítima sempre está numa situação de inferioridade, e o bullying, apesar da gente ter muito presente o papel do autor, é uma violência grupal, porque esse autor exerce poder dentro de um grupo. Tudo bem? Então, o bullying é uma violência complexa, e não é fácil a gente identificar. E tem uma confusão que muitas famílias, muitas escolas, muitas crianças, muitas pessoas têm. Às vezes a situação é bullying, e a gente ouve, mas essa geração é muito mimimi, é muito sensível, porque não pode falar nada. E, às vezes, a situação não é bullying, é um conflito, como eu dei o exemplo das meninas, e aí a gente já atende pais lá na escola, não, porque meu filho está sofrendo bullying, porque aconteceu isso, isso, isso. Então, para a gente identificar uma situação de bullying, a gente precisa de observação, a gente precisa de cuidado, a gente precisa ter essas 5 características acontecendo ali simultaneamente para a gente identificar uma situação de bullying. E é muito difícil, porque isso não acontece na nossa frente, nós adultos. Acontece entre eles. E a gente não está o tempo todo junto. Ou eles vão tentar fazer com que a gente entenda que é uma brincadeira, e não é. Porque existe uma pessoa ali que está numa situação de desvantagem social. Tudo bem? Deu para entender a complexidade? Por isso que não se enganem. Quando alguém disser para vocês assim, olha, é muito fácil lidar com o bullying, faz isso, isso, isso. Não é verdade. Para a gente superar uma situação de bullying, a gente precisa também de intervenções que são complexas. Porque a gente vai precisar atuar com esse autor, que se vê como popular, como valor nesse grupo de pares, porque humilha alguém. Então, ele precisa de ajuda para se reconhecer como uma pessoa de valor por outras características, não porque ele é o violento. Tudo bem? A violência é um valor para ele. A gente precisa reverter essa escala de valores. A gente vai precisar ajudar o alvo, que tem ali uma fragilidade emocional, tudo bem? E a gente vai precisar sensibilizar os espectadores. Porque sem plateia não tem bullying. O bullying só acontece porque um grupo valida aquela situação. Só, pessoal, que além de todas essas violências que a gente está falando, que muitas vezes acontecem entre crianças, adolescentes, que vão impactar na vida dos nossos filhos, a gente tem outros tipos de riscos quando a gente vai olhar para a convivência na rede social.
Eu não sei se vocês assistiram aqui a série da Netflix, que ficou famosa, Adolescência. Vocês assistiram? Quem assistiu? Então, existe ali uma abordagem nessa série, né, que é um pouco do que a gente vai falar agora, do sentimento de pertencimento, às vezes, que os nossos filhos têm em comunidades online. E os nossos filhos, ainda muito pequenos, muito imaturos, para lidar com todas aquelas informações que tem ali, acabam impactando, inclusive, no desenvolvimento da personalidade. Então, que tipo de risco a gente está falando? A série aborda um pouco essa questão da machosfera. Inclusive, isso é citado na série. O que é essa machosfera ou manosfera? É um conjunto de comunidades virtuais que são misóginas, né? Então, que colocam ali a mulher, as meninas, numa situação de inferioridade. Participam, geralmente, homens, e podem ser homens adultos, podem ser meninos, né, muito novos, podem ser adolescentes, né? E, geralmente, nessas comunidades, eles vão compartilhar algumas frustrações, desconfortos que eles sentem nessa relação com meninas ou mulheres. Mas tem vários grupos, várias organizações. Então, só para esclarecer, a série aborda um pouco isso, né? Os Red Pills, os incels, o MGTOW. Então, a gente tem diferentes tipos de comunidades que vão se organizar para colocar a mulher ou as meninas numa situação de inferioridade. Os incels, né, de forma geral, é um movimento pelo direito dos homens. Os Red Pills enxergam, né, as mulheres como aproveitadoras, que exploram os homens para terem algum tipo de benefício. E o último é uma ideia de que a sociedade tem que romper com as mulheres. E aí, a série aborda um pouco como essas comunidades se identificam, se reúnem, né, por meio, muitas vezes, dos símbolos, dos emojis das redes sociais que são conhecidos por nós. Então, tem a pílula vermelha, para eles identificarem ali que eles estão falando desses red pills. Tem o feijão, né, que é citado na série, que é para identificar os incels. E tem outros, por exemplo, essa ideia do 20-80, quem assistiu a série, isso é explicado um pouco, né, pelo filho lá do investigador, que é a ideia de que muitas mulheres se interessam por poucos homens, 20% dos homens. Então, esse 100, né, que a gente encontra ali facilmente no WhatsApp, é para identificar esse tipo de comportamento. O coração, né, há muito tempo já, os jovens, não nós, mas as crianças e adolescentes utilizam esses códigos, né, que, às vezes, para aquele grupo, significam algo diferente do que parece, né? Então, a série aborda um pouquinho essa ideia de que cada coração significa uma coisa. Isso muda, tá, pessoal? Não fica sempre, né, não utilizam sempre o mesmo código. Aqui vai piorando, né? A bola de futebol americano é para identificar pessoas que se interessam sexualmente por menores de idade. Aqui é para os aliciadores, né? Pedófilos, enfim, se encontrarem ou marcarem algum tipo de conteúdo que são de interesse. Né? Então, eles usam alguns termos ou alguns símbolos para se identificarem ou para compartilharem algum tipo de conteúdo. E a gente tem alguns termos ali, enfim, que às vezes são utilizados no Discord e em outras redes sociais para dizer que tem pais por perto, pessoas por perto que não podem ver aquilo que está acontecendo ali naquela comunidade. Mas os red pills e os incels, eles estão presentes não só
escondidos, né, nesses códigos. A gente tem pessoas que têm milhares de seguidores em TikTok, Instagram, enfim, outras redes sociais, em que as pessoas podem acessar assim, facilmente, que estão na nossa cara. É só a gente procurar lá. Lição de casa. Procurem isso é o perfil do TikTok desse Gabriel. E deem uma olhada ali no que ele fala sobre as mulheres. A gente tem, quando a gente assiste a série, tem muitos comentários, né, de muitos especialistas que vão dizer por que aquele menino comete aquele crime. Então, tem gente que fala que ele é um psicopata, tem gente que fala que a culpa é da família, a culpa é da escola, a culpa é da sociedade. Então, tem diversas pessoas, especialistas, analisando a série de acordo com a sua perspectiva. Qual é a perspectiva que eu trago aqui? Que a violência ela não é um fator, né, que causa a violência. Tem questões sociais, culturais, emocionais, tem questões psíquicas, né, que vão não justificar, né, mas causar a violência. Então, é uma situação complexa, né? Tem diversos tipos de causas. Mas o que a gente vê em comum é que há uma banalização da violência na internet. Isso é um fato. E há também pesquisas que vão associar a cultura patriarcal a situações de violência. E isso é muito presente na série. Não só quando a gente analisa o garoto, mas quando a gente vê as explosões de raiva do pai, né? Quando ele se frustra, quando alguém fala da família dele, vai lá e picha toda a van dele. Ele tem acessos, né, assim, de raiva, explosões. E a gente vê muito o papel da mãe de ponderar, de tentar acalmar, de limpar lá quando ele derruba a água no chão. Então, existe uma cultura patriarcal que é apresentada na série, que é a cultura que nós estamos inseridos e que a gente tem ainda, né, em 2025, a ideia de que os homens, os meninos, precisam reprimir sentimentos, não podem chorar, não podem mostrar fragilidade, não podem expressar o que sentem. E, muitas vezes, esses sentimentos são canalizados em atos de violência. Né? Então, isso diz respeito à forma como a gente educa os meninos também. E aí a gente tem como resultado a desumanização do próximo. E eu queria dar uma tarefa de casa para vocês, que eu trabalho em escola e a gente trabalha com lição de casa. Eu queria que vocês assistissem exemplos de desumanização do próximo nessa reportagem do Fantástico, que não é essa recente, é uma que mostra os desafios que os investigadores descobriram no aplicativo Discord e como eles funcionam. Não vão assistir num dia que vocês estão mal, que vocês estão sensíveis, porque vai assustar, né? É para assustar mesmo, porque eu acho que quando a gente tem noção do que acontece ali, né, conhecimento do que acontece ali, isso mobiliza, isso às vezes paralisa e faz a gente mudar a forma como a gente enxerga as redes sociais, mas eu vou deixar essa tarefa aqui para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais do que eu estou falando. Tá? Vocês vão receber a apresentação, eu deixei o link embaixo aqui para vocês poderem clicar e ir direto para o vídeo. Tudo bem? Bom, diante desse desafio, tá bom, Thaís. Então, legal, você falou esse monte de coisa aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que a gente precisa fazer, que é educar os nossos filhos para que eles cresçam, netos, né, enfim, para que eles cresçam de uma forma saudável, para que eles respeitem os outros, para que eles se respeitem. E a gente tem um desafio muito grande de família,
que é fazer com que esse sujeito cresça nesse caminho aí, né, do bem. O que é importante quando a gente pensa em rede social? Então, é fato, hoje, crianças e adolescentes estão convivendo nesse espaço. Ainda que você seja uma família que, eu tenho um filho de 10 anos, ele não tem celular, o seu filho está sujeito a vivenciar, a assistir, ele está vulnerável às situações que acontecem na internet. Por quê? Porque eles vêm para o clube, o outro amigo que tem celular vai lá e mostra para ele, porque eles frequentam a escola, e você pode não dar o celular para o seu filho de 10, mas a outra mãe dá. Então, não estamos isentos, né, de vivenciar situações que estamos falando aqui. O que a gente precisa saber? Que a gente vai precisar investir em supervisão, educação e diálogo. Vamos por partes. Quanto menor a criança, mais monitoramento nós teremos que ter. Porque, obviamente, a criança pequena é mais imatura e vai ter mais dificuldade para lidar com as coisas que acontecem ali. Então, primeiro a gente tem que ter claro quais são as indicações, as classificações indicativas das redes sociais que os nossos filhos têm acesso. A gente precisa entender que o quarto dele não é um lugar seguro quando ele tem acesso a telas. Muitas vezes a gente deixa nosso filho, a nossa filha, lá no quarto assistindo um pouco de TV, no celular vendo um videozinho, acessando o TikTok por meia horinha. Legal. Nessa meia horinha, ele pode ter acesso a coisas que ele não tem idade para ver. Então, quanto mais próximo a gente tiver dessa tela, para a gente conseguir bater o olho e entender o que nosso filho está acessando, melhor. Quando é criança, isso é fácil. Né? É só você falar, não vai pegar no celular, não vou colocar a TV no seu quarto, vai assistir o desenho lá no YouTube aqui na sala. Mas quando eles viram adolescentes, o que a gente faz? Fazemos acordos. Adolescentes gostam de acordos, de combinados. Então, é importante a gente não ter tela no quarto. Tá? E a gente vai sortear um livro aqui depois, que quem for premiado vai entender os impactos, inclusive na saúde mental, da gente ter acesso a essa tela o tempo todo. Tá? Jogos. O que é importante a gente saber? Quanto menor a criança também. Que eles vão precisar jogar sem fone de ouvido. Direto, a gente sai por aí, aqui no clube deve acontecer isso. A gente está numa mesa, jantando lá a família, e o adolescente está com fone de ouvido jogando. Estou mentindo? Nunca ninguém viu isso aqui? Enquanto a gente está lá jantando e achando que ele só está no Roblox, ele está ali ouvindo outras pessoas se comunicarem. E elas podem falar sobre o jogo, que bom se elas estiverem falando sobre o jogo, mas podem ser adultos que estão falando palavrões que o nosso filho não tem acesso. Já aconteceu isso com vocês? A escola chama vocês para falar que o filho está falando um palavrão. Mas vocês nunca falaram isso em casa? De onde vem aquilo? Então, pode ser que nesses jogos em rede, as pessoas falem coisas ali que os nossos filhos não deveriam ter acesso. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Sabe FIFA, jogo de futebol? Sim? O meu marido joga. E ele joga em rede, com pessoas que ele não conhece. Então, eles formam um time e jogam. Dentro desse time tem adultos de, 18 até 30 anos e tem uma criança de 9. E esses adultos ficam falando ali, que tem adolescentes e crianças aqui, então eu não vou falar, mas ficam usando termos, falando de temas, que a criança de 9 anos, ainda que ela não fale nada, ela está ali ouvindo tudo aquilo. E ela não tem condições de lidar com tudo aquilo. Então, não se enganem. Ouçam o que acontece nesses jogos em redes. Estejam atentos, porque ali acontece muita coisa perigosa. Quanto menor a criança, usar filtro em redes sociais, bloqueio de redes sociais,
monitorar o que os nossos filhos estão fazendo, com quem eles conversam, que tipo de vídeo eles assistem. Isso tudo é importante para a gente proteger, não para a gente invadir a privacidade de ninguém. Mas a gente não protege o nosso filho no espaço real? A gente deixa uma criança de 9 anos aqui no, sei lá, no Ibirapuera, por 2 horas, sem a supervisão de um adulto? Não deixa. Por que a gente não faz isso? O que pode acontecer, gente, com uma criança de 9 anos no Ibirapuera? Tudo. A internet é a mesma coisa. Outra informação importante é que vocês que estão aqui hoje, que têm filhos, netos, sobrinhos, vocês são responsáveis pelas ações dos filhos, netos, sobrinhos de vocês na internet. Então, tudo que eles fizerem, se acontecer alguma questão judicial, são vocês que respondem. E isso é muito importante as crianças e adolescentes saberem, né? Porque, se não for por ele a proteção, que seja por vocês. Então, argumentar isso, inclusive, com eles. Qualquer coisa que você fizer, se você criar uma figurinha de alguém, essa pessoa entrar na justiça, sou eu que vou responder por você. E isso precisa ficar claro, porque não dá para a gente deixar eles livres fazendo qualquer coisa, porque depois quem vai pagar o preço somos nós, adultos, né? E o preço em real, o valor, e o preço das consequências também, para a vida daquela pessoa que muitas vezes foi humilhada ali pelo seu filho num simples meme, figurinha de WhatsApp. Quanto mais combinado a gente estabelecer com as crianças e adolescentes, melhor. Então, você vai ter o seu perfil do Instagram aos 13 anos, porque é a idade permitida? Ótimo. Mas você está iniciando sua vida na rede social. Não é que a criança faz 13 anos e ela sabe usar tudo que tem ali, fazer tudo, se proteger, fazer o uso positivo. A gente vai precisar ensinar. E, às vezes, a gente não sabe. Então, a gente vai ter que procurar saber. Por que vocês estão aqui hoje? Para a gente aprender, para a gente entender como é que a gente encara esse desafio. Então, estabeleça combinados. Desculpa. Saibam que é comum os adolescentes, filhos de vocês, terem 2 perfis no Instagram. Um é aquele que você vai ter acesso, o vovô vai ter acesso, a família. Que o adolescente não posta nada. Você entra lá, não tem nada. Tem uma foto. Mas vai ter o PVD, o Dix, cada hora é um nome, que é o perfil que o nosso filho, a nossa filha, cria só para os amigos. Com um nome lá, X, que você nunca vai descobrir. Mas estabeleça combinados. Você quer ter a sua rede social no Instagram? Ótimo. Mas eu preciso saber quais são os perfis que você tem, o que você posta em um, o que você não posta no outro. Vamos conversar sobre essa foto que você postou. Então, a gente precisa entender, né, e acho que é compreender, e olhar para a rede social como um espaço em que ele vai conviver. E, como qualquer convivência, a gente tem problemas. É para proteger. Quanto mais a gente conhecer esse universo online, melhor. Então, o Discord ele é formado por servidores, por grupos, muitos grupos. Imagina um ambiente com muitos grupos que se agrupam por interesse, que pode ser um interesse muito legal sobre música, sobre uma banda, sobre jogos, mas pode ser um interesse sobre como praticar um massacre, sobre temas como anorexia, bulimia, automutilação, suicídio, extremismo, radicalização. Então, é um mundo, é a janela para o mundo, aberta, sem moderação. O Discord é a rede social mais perigosa que temos hoje. E isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas. Tudo bem? O Reddit são fóruns muito legais que ensinam a fazer crochê, mas são fóruns também em que a criança e o adolescente têm acesso à pornografia. E ali, na nossa cara,
Façam essa mais uma lição de casa. Entre no Reddit e coloquem um termo ali que vocês querem ver alguma coisa. Incel, pronto. Vai aparecer ali diversos fóruns, diversas comunidades de incels. Tá? TikTok. O TikTok tem 2 problemas, na verdade. Ele tem um algoritmo de recomendação, que é aquela ideia de que ele vai jogando vídeos para nós a partir dos nossos interesses. Então, sei lá, eu gosto muito de ver vídeo de cachorrinho engraçado, tal. Aí, quanto mais vídeo de cachorrinho engraçado eu assisto, mais vídeo de cachorrinho engraçado vai aparecer. Só que tem um outro problema também. No meio do cachorrinho engraçado, o TikTok joga ali um tema que eu não estava esperando. Eu não acessei, nunca acessei. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu odeio o TikTok, eu acho que é uma rede social muito perigosa, mas eu tenho que ter, porque eu trabalho com adolescentes, trabalho com esse tema, então eu preciso entender o que acontece. Quando eu fiz a minha conta, eu coloquei lá interesses, tal, né, e fui assistindo uns vídeos, e, de repente, apareceu do nada para mim trigêmeos, todos com hidrocefalia, e numa situação ali de vulnerabilidade. Então, assim, um exemplo, só para vocês entenderem. Você não pediu para ver aquilo, mas ele joga ali conteúdos que, às vezes, desperta a curiosidade, você assiste o vídeo inteiro. Aí, o que acontece? Começa a aparecer mais e mais e mais vídeos sobre aquilo. iFunny é um site que, aparentemente, tem alguns memes ali, mas são memes que brincam com temas preconceituosos, inclusive crimes, como racismo, homofobia, situações de gordofobia, de machismo. Nossos filhos acessam? Não sabemos. Às vezes eu pergunto para os pais, vocês sabem o que é iFunny? Vocês sabem o que é? Sabiam até eu falar? Só que, pessoal, a supervisão ela não é suficiente. Sabe por quê? Nossos filhos vão crescer e eles vão aprender a burlar. Filtros, vou ver no celular de um colega, não vou ver no meu, porque minha mãe supervisiona, vou mandar uma mensagem apagar. Então, a supervisão ela é importante, principalmente para crianças menores, mas ela não é suficiente. Existe um caminho que é o único, né, que talvez possa proteger essas crianças desses riscos, que é o da educação, que é o do diálogo, que é o da reflexão. Então, quanto mais a gente conversar sobre esses temas, melhor. Não tem outro caminho. Não vai chegar um manual de instruções de como proteger nossos filhos. A gente vai ter que conversar e educar, do mesmo jeito que a gente faz para outros temas na nossa vida. Tudo bem? Qual que é a melhor forma de educar? É dialogar. E dialogar significa ter uma escuta, significa não julgar, não dar lição de moral, não trazer a sua perspectiva e desconsiderar do seu filho. É difícil, porque a gente não foi educado assim. A gente precisa, primeiro, mapear. Então, primeiro passo, quais são os interesses do meu filho na rede social? Filho, qual que é seu influencer preferido? Me fala que eu vou ver um pouquinho o que ele posta, para a gente depois conversar. Qual que é a sua série preferida? Vamos assistir juntos, para a gente depois conversar sobre isso? Aí não adianta a gente assistir a série e falar, nossa, que besteira isso, como você gosta disso? Só fala porcaria. Isso é julgamento. O que vai acontecer com o adolescente ou com a criança? Vai querer assistir de novo com você? Óbvio que não. E a gente é uma sociedade que julga. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? A gente precisa de orientações claras. Deem orientações claras para os filhos de vocês. Então, filho, você vai numa festa, você tem 15 anos, vai numa festa. Você sabe que não vai ter adulto, você sabe que pode ter bebida alcoólica. Não é para você beber porque você tem 15 anos. Eu não te eduquei dessa forma. Mas estabeleça relações de confiança. Filho, se algum colega seu beber, ou se você beber, primeira pessoa que você tem que ligar é o papai, a mamãe, o tio, o avô.
o adolescente e a criança, né, mas, nesse caso, o adolescente, precisa olhar para a gente como esse adulto confiável, como essa referência. Eu sei que eu vou levar uma bronca, mas é a minha mãe, é o meu pai que eu tenho que chamar numa situação de risco. E isso serve para a internet. Filho, você vai ter TikTok? Legal. Vamos colocar aqui quais são os interesses. Se aparecer um vídeo que você não pediu para ver, de um tema que você ficou curioso, primeira pessoa que você vai contar é para o papai e para a mamãe. E a gente vai pensar sobre esse vídeo juntos, sobre esse tema juntos. Então, estabelecer relações de confiança é isso. Isso pode acontecer, esse diálogo reflexivo, de duas formas. Com os casos que a gente vê na internet, casos reais ou, às vezes, casos hipotéticos, e quando a gente presencia o nosso filho tendo alguma atitude que é um contravalor, né, ou que a gente não ensinou. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, a gente aproveita esse monte de coisa que acontece na internet para conversar. Mas não para conversar, nossa, você viu que absurdo aquele desafio do desodorante que a menina lá de 8 anos acabou, né, levando a óbito que ela fez? Não. A gente nem sabe se o nosso filho teve acesso a isso. A gente nem sabe se o nosso filho, às vezes, de 8, 9 anos, conhece esse desafio. Então, a gente vai sondando. Quanto mais perguntas vocês... Anotem isso. Quanto mais perguntas vocês fizerem para os seus filhos, mais assertivo vai ser esse diálogo. Quanto menos respostas prontas a gente der, mais ele vai refletir. Então, façam boas perguntas. Boas perguntas deixam o sujeito em desequilíbrio cognitivo. O que é isso? Filho, o que você sabe sobre desafios na internet? Vamos conversar sobre isso, porque hoje eu vi uma reportagem que me preocupou. O que você sabe sobre isso? Por que você acha que acontece isso? O que leva uma pessoa a participar de um desafio na internet? E ouça as respostas, sem dar resposta para ele. E sem falar, nossa, que absurdo. Por que você está falando isso? Não te ensinei dessa forma. Então, quanto mais perguntas a gente fizer, mais reflexão. Por que vou dar um exemplo de uma situação, sei lá, que a gente pode presenciar aqui no clube que tem a ver com bullying. Filho, você já percebeu que aquele menino está sempre sozinho? O que você acha disso? Deixa ele falar. Ah, mãe, esse menino é chato, ninguém gosta dele. Nossa, mas ele está sempre sozinho? Ele deve ter quantos anos? Sei lá, uns 12? Como é que será que é para um adolescente de 12 anos ficar sozinho? Será que ninguém se interessa pelo que ele fala? Como é que será que ele se sente? Se fosse com você, filho, como é que você ia se sentir? Façam perguntas para ele sair daquela perspectiva que, para ele, é a única que existe, é a correta, para ele pensar na perspectiva do outro. E aproveitem as inúmeras situações que acontecem na nossa vida para conversar sobre isso. Um exemplo real que aconteceu comigo. Eu estava no carro com o filho de uma amiga minha, e a gente parou no sinal vermelho, se aproximou um morador de rua, todo sujo, com uma caixinha de bala na mão, né? Que a gente vê aí todo dia. Só a gente sair de carro que a gente vê. E aí o adolescente falou assim para outra adolescente que estava no carro: "Ai, parece um zumbi. Como que ele vai vender alguma bala? Tá parecendo um zumbi, um monstro aí na rua." E a outra menina dava risada e eles davam risada. Aí a gente virou, eu e a mãe dele, e começamos a conversar sobre isso. Por que você chamou ele de zumbi? Por que você acha que ele está assim? Por que será que ele está vendendo bala na rua? Filho, né, no caso dela. Se você falar isso em alguma outra situação, ou falar da aparência de alguém no espaço público, você sabe o que pode acontecer? Você já viu algum caso de que alguém foi preconceituoso com outra pessoa no espaço público? O que aconteceu? E a gente vai refletindo. Outro dia eu estava no carro com outro adolescente e tinha um menino passando com uma calça rosa.
Aí ele falou assim, ai, olha lá esse moleque, calça de viado. Por que você acha que é calça de viado? Por que você falou dessa forma? O que você tem a ver com isso, com a calça que o outro veste? Como é que você acha que ele se sentiria? Se fosse você com uma roupa e alguém atribuísse uma característica a você, como é que você se sentiria? Por que será que, geralmente, quando os homens usam rosa, as pessoas falam, ah, que viado? De onde será que veio isso? Façam perguntas, mostrem, às vezes, que vocês estão indignados. Filho, a gente não fala assim das pessoas. Essa pessoa mora na rua, a gente não trata as pessoas dessa forma. A gente não pode chamar o outro de zumbi. Vamos pensar sobre isso que você falou. Então, quanto mais reflexões fizermos com os nossos filhos, mais a gente avança na educação deles. Quanto mais conhecimento da legislação a gente tiver também, mais parcerias a gente pode fazer. Então, quando a Luciana me convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz. Porque, não sei se vocês sabem disso, mas o clube está atendendo, inclusive, uma responsabilidade legal. Vocês sabiam que, desde 2015, instituiu-se aqui no Brasil o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying e o cyberbullying, incentivando medidas de prevenção, diagnóstico e intervenção? O que é isso? Escolas, clubes e agremiações recreativas, ou seja, todos os espaços em que há convivência entre pares, precisam de medidas de prevenção e conscientização sobre bullying e cyberbullying. Desde 2015. Levanta a mão quem conhecia essa lei. Que bom, temos 2 representantes. Então, a gente está num momento de parceria, de estabelecer parcerias, né? O clube que eu frequento, o clube que meu filho passa grande parte do tempo aqui, ou a minha filha, está promovendo, né, uma parceria com as famílias para a gente pensar juntos sobre esse tema, porque estamos no mesmo barco, né? As crianças de vocês são as nossas crianças também, aqui do clube. Quanto mais conhecimento da legislação, mais a gente vai entender que nós somos responsáveis pelas ações dos nossos filhos na internet também. Então, desde o ano passado, a gente tem uma lei que também vai criminalizar bullying e cyberbullying. E quem vai responder legalmente por autores, né, agressores, pessoas que ofendem nas redes sociais, são vocês, os responsáveis legais pelas crianças de vocês. Sim, 18 anos. Dependendo, não é nem crime, né? É ato infracional, enfim. Medida socioeducativa, sabemos que tem tudo isso. Perfeito. Por conta dessa lei, né, que amplia esse olhar para quem é alvo e responsabiliza aquele que faz, aquele que pratica. A internet não é uma terra sem lei, né? Hoje, inclusive, eu assinei uma petição, né, que fala, sobre a regulamentação das redes sociais no Brasil. Faz tempo que a gente discute a importância disso, mas a gente não avança. É importante, claro que é importante a gente fazer a nossa parte como família, como clube, como escola, mas e as redes sociais? Que acontece tudo isso e eles não são responsabilizados. Então, tem essa questão também. Pessoal, eu sei que a gente já está no finalzinho. Eu trouxe só algumas dicas aqui para quem quiser, né, aprofundar, entender melhor esses temas, entender essas coisas que acontecem na internet que muitas vezes a gente não tem acesso. Tem alguns links aqui que são clicáveis, ou tem o link embaixo da apresentação. Tem esse relatório do Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero, que são dados do Brasil. Então,
como chama isso, canal do YouTube, que abordava a questão do machismo, enfim. Tem um amplo relatório desses canais que foi realizado e divulgado aqui no Brasil em 2024. Então, é recente. Eu participei do Café Filosófico da TV Cultura, do Instituto CPFL. Eu abordei as questões do bullying e do cyberbullying, então é um programa bem legal para quem quiser também aprofundar. A gente teve aqui, sei lá, falei sobre bullying em 5 minutos. Aqui tem um programa inteiro que aborda essas questões de uma forma mais aprofundada, então eu vou deixar também a dica para vocês. Tem um podcast com a juíza do Rio de Janeiro, da Vara da Infância e Juventude, não sei se vocês já ouviram falar, Vanessa Cavalieri. É um podcast muito legal, porque ela vai falar sobre os crimes de adolescentes de classe média alta, os crimes que ela tem recebido lá para a competência dela ali julgar. Então, é um podcast muito interessante, também é só clicar que vocês já vão ser direcionados lá para ouvir. Tem uma outra série que aborda o tema da série Adolescência, mas de uma forma mais aprofundada, que está disponível no Apple TV, Em Defesa de Jacob. E tem um documentário no YouTube que entrevista alguns jovens que são denominados incels e mostram um pouco essa perspectiva deles. Eu tenho um perfil no Instagram, que é educa.taisbosa, com 2 Es, que eu fiz para contribuir com pais, né, e responsáveis. Então, eu trago ali também algumas dicas, alguns temas que estão em alta para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente saber mais. Vocês podem ficar à vontade, até se tiver alguma dúvida hoje, depois da palestra, se vocês quiserem entrar em contato comigo, esse é o Instagram. E eu queria dar educa.thais, com TH e S, Boza, Bozza. Eu que agradeço. E, para finalizar, eu queria dizer para vocês que a tecnologia, rede social, entra uma, né, sai outra, uma entra em desuso, a outra é rede social só de adulto, a outra é só adolescente que usa, não importa. As redes sociais, a internet, os dispositivos móveis vieram para ficar. A gente vai precisar se preparar como adultos que educam para incorporar essas questões na educação que a gente fornece, né, que a gente dá para os nossos filhos, para as nossas crianças e nossos adolescentes. Não tem outra forma. Tá? Essa é uma responsabilidade nossa, inclusive clube, estamos aqui discutindo isso, escolas, as escolas precisam incorporar esse tema também no currículo, e famílias. Não vai ter outro jeito. As redes sociais podem ter lá as políticas de proteção, né, de responsabilização, mas se a gente não formar um ser humano que saiba usar essa tecnologia de forma ética, empática, positiva, não vai ter outro jeito. Então, essa é uma responsabilidade nossa, e é importante que a gente saia daqui com essa pulguinha atrás da orelha. O que a gente vai fazer como família para educar os nossos filhos para usarem essa ferramenta de uma forma melhor e proteger, né, dos riscos. Então, acho que essa é a minha contribuição aqui hoje. Diga. Uhum. Pode. Sabe o que eu vou fazer? Eu recebi da minha orientadora de doutorado. Eu posso encaminhar para a Luciana, e eu não sei se tem um grupo de WhatsApp, algum lugar, né? É um link, é um formulário que você pode preencher ali rapidinho online. Eu posso encaminhar. A Luciana falou que passa. Tá bom? Diga. Tem
tem uma questão que é emocional, que está ligado à forma como ele se vê, a identidade dele, como ele se vê como pessoa e como os outros o veem. Né? Então, tem essa relação eu e outro. No Café Filosófico, eu abordo um pouco mais essas questões, se você tiver interesse em compreender melhor. E qualquer dúvida, você pode me mandar também uma mensagem que a gente vai esclarecendo. Tá bom? O que mais, pessoal? Oi. Sim. 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 Lá no GPEM, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, há anos a gente bate nessa tecla, né? Que a escola é o espaço educativo formal, que a gente precisa incluir os temas da convivência. Que temas? Bullying, cyberbullying, os perigos das redes sociais, os conflitos, a questão socioemocional, o desenvolvimento de emoções, como a gente lida com frustração, né? Enfim. Então, a gente tem defendido essa perspectiva na Faculdade de Educação já há bastante tempo, e tem escolas que avançaram mais, outras menos nessa questão. Eu posso falar do colégio que eu trabalho, lá tem uma disciplina que se chama Convivência Positiva e Projeto de Vida no ensino médio, em que no ensino médio não, desde o Fundamental 1 até o médio, né, só muda o nome da disciplina, mas é um espaço curricular em que os alunos vão refletir sobre esse tema. Não é uma aula assim, o que é bullying? Vamos colocar na lousa. Né? Vamos pensar sobre esse caso, vamos assistir esse vídeo e discutir, vamos assistir um trecho de um filme e pensar na perspectiva dos personagens, quem sofre o bullying, como se sente, quem pratica. Né? Então, tem diversos temas ali que estão relacionados à convivência, não só ao bullying, mas que, de forma intencional, planejada, assim como a gente vai planejar a aula de matemática, a gente planeja lá a aula de convivência. E tem escolas que já estão trabalhando nesse sentido, outras ainda estão, né, buscando ou caminhando para esse fim. Mas é uma perspectiva que eu defendo. O que mais? Ótimo. Ótimo. Isso. Perfeito. Sim, e às vezes não fica tão grave, que a escola já tem esse olhar atento para a convivência. Então, já identifica, já faz a intervenção, né? Não espera a coisa passar, a criança passar pelo Fundamental 2 inteiro, chegar no médio, aí chega lá no terceiro do médio, nossa, eu sofri bullying a vida inteira na escola e ninguém viu, porque isso acontece, né? Com frequência. Então, os educadores com esse olhar atento para essas questões de convivência assim, fundamental, né? A gente não está falando da escola como um espaço responsável só por ensinar línguas, matemática, né, ciências, mas a formar o ser humano integralmente, né? E isso envolve também as questões emocionais, relacionais, né, sociais. Que bom que a gente tem aí exemplos de escolas que já entenderam isso, né? Sim, sim. Oi. Vamos, a gente tem 2 livros para sortear. Esse livro, A Geração Ansiosa, do Heidit, ele, inclusive, embasou a nossa legislação agora, recente, federal e estadual, para proibir os celulares nas escolas. Por quê? Porque aqui tem muito dado de pesquisa que vai mostrar o impacto das redes sociais, do celular, nas questões emocionais, nas questões acadêmicas, no foco, no quanto a gente está com uma sociedade que está adoecendo, né, por conta desse uso sem limite, sem supervisão das redes sociais. Então, é um livro que eu recomendo
E a gente tem aqui 2 exemplares para sortear para vocês. Boa sorte. Vocês receberam um número, né? Tá, vamos ver quem é o primeiro sortudo. Eu estou sem óculos. Você enxerga, Lu? 51987. Ah lá. Opa! Parabéns. Aproveite a leitura. Muito interessante. Você vai gostar, tenho certeza. Fabiana, né? Não enxerguei a pessoa que ganhou. Estou bem de vista, né? Parabéns, Fabiana. Depois é 51977. Quem que é o sortudo? Aqui. O que foi? É marmelada? Marmelada, hein? Aê! É professor. Professor, aproveite a leitura. Acho que vai ser muito útil. Você trabalha com qual faixa etária? 7, 8 anos. Ótimo. Que bom. Eu que agradeço. Pessoal, eu sei que o nosso tempo foi curto, mas eu espero ter contribuído um pouquinho, né, para a reflexão tão importante que a gente precisa ter sobre esse tema. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Thaís, muito obrigada. Olha, eu acho que esse tema é muito interessante e eu acho que é importante a gente saber que aqui a Thaís comentou muito o clube, a escola, mas é cada um de nós, gente. A gente que educa, é dar o exemplo, ensinar o respeito e a empatia, porque isso ajuda